Meus amados, diga comigo: revelação e visão. Diga visão e revelação. Vamos à palavra do Eterno. Abra sua Bíblia, eu vou lhe dar alguns textos, alguns versículos em textos diferentes. Êxodo capítulo de número 3, versículo de 1 a 5. Versículo de 1 a 5. Êxodo capítulo de número 3, versículo de 1 a 5. Todos acharam? Digo amém. Também está no telão, você também pode acompanhar pelo telão. Está escrito assim nessa minha versão: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Diga comigo: glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos de revelação, a gente tem uma ideia de uma manifestação sobrenatural de Deus. E a revelação, ela é diferente de uma visão de um negócio, a visão de uma oportunidade que você viu, pode mudar até a sua história financeira, pode mudar da sua vida. A visão: você olhou para um terreno baldio e todo mundo vê ratos, todo mundo vê lixo, e você tem uma visão que a rua está crescendo, e de repente, se você investir naquele terreno, você poderá mudar a sua sorte baseado naquilo que você viu. E geralmente, quando você tem uma visão, você vai precisar de recursos, porque como você vai comprar um terreno? Como você vai investir em um negócio? E a visão, ela é um pouco diferente da revelação espiritual. Porque na revelação espiritual, tem alguns detalhes que no reino funciona um pouco diferente da esfera humana. O reino de Deus, as coisas espirituais, elas são o contrário, paradoxal em relação à expectativa, às estratégias, à forma humana de trabalhar. Quem é grande, quem é alto, quem é forte. Mas a nível de reino, a nível espiritual, não é muito assim. Porque a Bíblia diz que o menor seja o maior, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os derradeiros. E assim vai, porque os céus trabalham diferente. Até porque o Senhor é glorificado em qualquer situação em que Ele está se manifestando. Ele se manifesta para confundir a sabedoria dos homens. E no ponto da visão, que é o ponto de vista de alguém, é a percepção de alguém, é a interpretação de alguém, ou até uma opinião segundo a visão dele. É mais ou menos assim. Já a revelação, ela, por exemplo, deriva-se de uma palavra do latim chamado revelation, ou revelação, resultado daquilo que é secreto. Uma revelação, ela é revelado daquilo que é secreto. É tornar-se visível o oculto. É antecipar um evento futuro. E todas as vezes que uma revelação espiritual entra na vida de alguém, esse alguém não precisa
necessariamente ter recursos financeiros, econômicos, porque a própria revelação, ela traz consigo os recursos e as possibilidades. Deus pode te mandar para algum lugar e você ter zero recurso, mas se Ele lhe deu uma revelação em relação àquele lugar, revelação, Ele antecipou o futuro, te trouxe um evento futuro, com certeza Ele proverá todas as coisas necessárias. E eu proponho aqui, pela parte do Espírito Santo, que enquanto a nossa vida não tem uma revelação espiritual, uma manifestação espiritual, a gente vai lutando, a gente vai trabalhando, com os nossos recursos, as nossas possibilidades, com a nossa matemática, com tudo aquilo que nós imaginamos que seja necessário para começar uma obra e etc e tal. Mas quando você tem uma revelação, sua vida toma uma guinada para sempre. Agora, para ter uma revelação espiritual, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, sair da sua rotina. Você vai ter que alterar esse seu cotidiano, esse seu costumismo, essa tua vida no automático. Você vai ter que alterar isto. E a Bíblia fala aqui, nesse pequeno texto, que Moisés estava há 40 anos em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro lá há 40 anos. E do nada ele resolveu fazer diferente. O texto diz que naquele dia ele resolveu conduzir o rebanho para o lado ocidental do deserto e para o Monte Horebe. E eu lhe pergunto, será que o nosso automático, será que a nossa oração que já sai como uma reza, não está atrapalhando a gente ver uma visão? A proposta de Deus desta noite é te dar uma visão espiritual para mudar para sempre a tua vida, a tua rotina e o teu cotidiano. Geralmente a visão espiritual, além de mudar a sua vida, ela vai mudar a vida de muita gente, ela vai abençoar muita gente, ela vai levantar muita gente, ela vai trazer à tona outros talentos que virão após você. A revelação espiritual é isso. E Moisés está ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele contempla uma sarça, que era um mato que se queimava fácil pela intensidade com que o sol no deserto é causticante. E queimava rápido, durava segundos aquela. Pastor, muito melhor, especialista no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo também. Ele pode trazer essa propriedade da sarça. Mas geralmente a sarça se queimava em segundo. E ele percebeu que aquela sarça não se queimava. E ele esperou, e ela não se queimou. E ele entendeu que se tratava de uma visão espiritual. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou no meio daquela sarça, quando ele se aproximou dela, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A visão de Deus da revelação é tirar você da onde está estagnando a tua vida, da onde matará você sem um legado, da onde destruirá a sua história. Oh glória, a manifestação de Deus, a revelação de Deus, ela tem esse sentido. E nesta noite o Senhor está te dizendo: você precisa de uma revelação da minha parte, mas para você receber essa revelação, você vai orar 7 dias, você vai ver 5 horas da manhã para a igreja, você vai fazer campanha, você vai me buscar, você vai sair desse automático e eu vou me revelar para ti. E segundo a minha revelação, vai a minha capacitação para você cumprir aquilo que eu te revelei. Quem levanta a mão para os céus e diga: Senhor, eu quero uma experiência espiritual. Uma pessoa pode viver nessa terra 200 anos de crente, um exagero, mas ela pode não ter uma revelação. Ela é um crente, vai para o céu, ela vai para o céu. Mas tem gente que tem da parte de Deus uma revelação, e a pessoa que tem uma revelação da parte do Eterno, ela não é mais a mesma, não consegue ser mais a mesma. Por exemplo, eu falo um pouco de mim. Todas as vezes que eu vou orar, todas as vezes que eu vou clamar, todas as vezes que eu vou buscar, eu já vou sentindo a presença de Deus.
eu já vou me quebrantando, porque eu sei quem Ele é, eu sei porque Ele me apareceu. E então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está te dizendo nesta noite: eu quero me manifestar a você. Esse é o primeiro personagem. Segundo personagem está no livro de Isaías. Você conhece a história porque é famosa. Isaías capítulo 1, versículo 4 a 9. Está escrito assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí por profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor e sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Você pode ver, ele se sentia apenas um menino, ele se sentia insignificante, ele se sentia como alguém que não tinha a postura, o tamanho, a estrutura para ser aquele a quem Deus estava chamando por profeta. Mas quando a manifestação vem, quando a graça vem, quando o eterno se manifesta, meu irmão, ele toca na sua boca, ele toca na sua estrutura, porque não é você em si, mas o Senhor está dizendo: eu, através de você, vou estar contigo, vou te enviar. O que eu mandar tu falar, tu vai falar. Te constituo por profeta para arruinares, para derribares, para edificares. E a proposta de Deus desta noite, plenitude, é que o Senhor está te dizendo: eu quero me manifestar a ti, eu quero te encher, porque não vai ser a tua força, mas vai ser a revelação que eu vou te dar. Um homem tomado pela revelação de Deus não tem barreira, não tem dificuldade, não tem escassez, não tem problema. Pode estar todo metralhado, arrebentado, mas ele está animado, porque é a visão que o carrega, é a voz que o carrega, é a revelação que o carrega. Oh glória, é a revelação que o conduz. E nesta noite eu queria que você virasse para alguém e diga: o Eterno quer te dar uma revelação espiritual com Ele. Quando você tem uma revelação espiritual, que Ele fala e se manifesta a você. Não tem esse negócio de não consigo, não tem esse negócio de não dar, não tem esse negócio de que estou depressivo, não tem esse negócio que será que a maré está para peixe? Não, você simplesmente confia, é uma aparição. Eu sei que nem todo mundo tem essa experiência espiritual, porque não tem força para buscar, não tem força para clamar, não consegue, a carne luta contra ele. O cérebro dele, quando ele está clamando, o cérebro, a inteligência dele, a razão dele, isso é loucura, isso é doidice. Você não vai arrumar nada disso, não funciona. É mais estratégia, é mais técnica humana, mas não, a técnica é divina, é Ele que faz, é Ele que opera. Eu posso agora pegar aqui alguns vultos que já permearam essa terra, que já viveram ou que estão vivos ainda hoje. Um dos grandes homens profeta da Nigéria, T.B. Joshua. Esse T.B. Joshua de uma terra pobre, ele também muito pobre, mas apaixonado pelo Senhor, e resolveu buscar. Foi para uma gruta e lá começou a orar e a jejuar por 40 dias. E ele clamou, ele definhou
no seu corpo de buscar. Talvez, meu irmão, o lado racional dele, você vai morrer, você vai dar uma inanição aí, vai morrer e ninguém vai te buscar. Mas o lado divino deseja Deus, o lado divino quer Deus, o lado divino quer provar dos céus. E uma vez que você entra numa dimensão espiritual, o teu desejo é estar com Ele, o teu desejo maior é Ele. E aí você já não tem mais desejo por essa terra. Você diz: Senhor, a minha vida já não vale mais nada, porque és tu, meu Pai. E o anjo do Senhor apareceu a ele lá e disse: Joshua, eu vou te levantar, eu vou te usar como homem algum nesta geração foi levantado. Vou precisar trabalhar o teu coração, porque vai vir muitas estruturas, vai vir muita prosperidade, vai vir gente de tudo quanto é região está contigo. E este homem que está na internet operou, Deus usou ele para fazer milagres incríveis, que nem na Bíblia está escrito esse milagre, a não ser no versículo que Jesus disse: olha, você vai fazer coisas maiores do que esta. Eu acredito que aqueles milagres estão escondidos, intrínsecos dentro das coisas maiores, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite Deus está dizendo: eu procuro para esta geração alguém que se coloque na brecha, alguém que me busque, alguém que me faça mais importante que as finanças, mais importante que qualquer desejo dessa terra. Quando assim você fizer, prepara para ver o sobrenatural, e essa revelação vai abençoar gerações. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você pode dar um glória a esse Deus tremendo e maravilhoso. Precisamos de uma revelação. Eu já contei aqui, repito aqui mais uma vez. Quando era solteiro, tinha o hábito de orar todo dia 18 horas, 1 hora de oração, antes de ir para a escola, que estava a uns 150 metros lá da casa que eu estava. Até o dia que eu comecei a orar, e comecei a orar em línguas, 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 e eu fui tomado, e chega um momento na oração, chega um momento que já não é mais você orando, já não é mais você clamando, é o Espírito Santo dentro de você, é o Espírito que é Deus falando com Deus, e há um fluir, um mistério glorioso, a ponto de eu esquecer o horário, esqueci a escola, me esquecer de tudo, e meu prazer estava nele. E eu digo a você que num dado momento eu comecei a flutuar de dentro do quarto e vi o meu corpo lá clamando, e eu saí do quarto e fui sobrevoando, vendo meu corpo no quarto, consciente que estava orando, consciente que estava lá, mas começava a ver a revelação de cima, e fui subindo. Quando eu fui ver, eu estava no espaço sideral, e lá em cima eu falava embaixo em línguas estranhas, e lá em cima eu entendia em português. Eu falava embaixo em línguas estranhas, e eu entendi em português, e dizia lá, a tradução lá em cima dizia: meu Deus, eu estou perto de Deus, eu estou perto de Deus, meu Deus, essa é a tua casa, meu Deus, oh meu Deus, eu estou perto de Deus. E eu adorava lá em cima. O meu amigo que morava no sobrado do lado, que sempre me dava um grito, me dava um assovio, para a gente descer e ir passar pela rua juntos na direção da escola, porque estávamos na mesma classe, na mesma classe lá naquela escola. E ele disse para mim no dia seguinte, ele falou: Amadeu, o que houve ontem que você não foi para a escola? Quando eu voltei já era mais ou menos 11 horas da noite, que eu recobrei a consciência dentro do quarto. Ele disse: o que houve, rapaz? Você deixou para fazer obra lá no quarto de noite? Que solda elétrica que estava lá. Eu falei: Israel, você está doido? Não tinha nenhuma solda elétrica não. Eu olhei para o teu quarto, assoviei, e tinha um negócio, tipo uma solda elétrica, saiu umas faíscas lá de dentro do seu quarto. Eu disse: é verdade. Eu comecei a me arrepiar quando ele falava. Lembrei que era o momento da oração. Ô irmão, o espiritual é tão forte, o espiritual é tão forte, e Deus nesta noite está me usando para te dizer: eu quero te dar uma experiência espiritual, eu quero te dar uma experiência sobrenatural. Eu não quero que você ouça de ouvir falar, eu não quero que você ouça pelo testemunho, mas eu quero me revelar a você. Eu
quero me manifestar a você. Quem deseja esta revelação, abra sua boca e dá um glória a Deus aí. Oh, glória, aleluia. Quando ele me contou aquilo, eu fiquei tão fascinado, fiquei tão abismado com aquela cena tão preciosa que ele me contou, que eu, novo, jovem ainda, acho que eu tinha 20 e poucos anos, 20, 21, e eu passei, tinha um pastor, até Daniel Muniz, presidente do Conselho de Pastor de Caxias, do Compadecer, e ele tinha abandonado praticamente o tempo integral na obra, porque ele disse, não dá para viver full time na obra, a igreja não tem tanta condição, é muito aperto. A família dele, que era o saudoso pastor Candinho, todos empresários, os irmãos tudo próspero, todos prósperos, dono de loja, dono de casa de doce no centro, loja, sorveteria, eram todos prósperos. E o Daniel, dentre os filhos, foi o que seguiu o ministério. E o Daniel abandonou o full time e ele foi trabalhar, abriu novamente uma casa de doce e estava lá dentro da casa de doce vendendo, negociando. E eu passei e a voz do Eterno me disse, vai lá e diga para ele alguma coisa. E eu entrei na loja do Daniel. E quando você está cheio de Deus, irmãos, quando você entra, Deus entra contigo no lugar, a presença de Deus entra contigo no lugar. É Deus sem palavra, é a unção manifestando, é a presença manifestando. E o diabo sabe, o inferno sabe, e o homem de Deus que conhece o Espírito Santo sabe que você está cheio, sabe que tem uma manifestação na sua vida diferente. E eu cheguei, pastor Daniel, aconteceu isso, e contei. Ele glorificou, falou um pouco de língua, os olhos encheu de lágrimas, eu também encheu de lágrimas. E aí ele apertou minha mão, me ofereceu um picolé, disse, pega um picolézinho aí. Peguei um picolé e saí chupando aquele picolé no meio da rua e fui embora. No dia seguinte a loja estava fechada, na outro dia a loja fechada. Quando eu falei, meu Deus, o que houve com o Daniel? Uma semana a loja fechada. E quando eu ouvi falar do Daniel, ele tinha reassumido de volta à igreja. Ele disse, moço, rapaz, o dia que você foi lá, a glória de Deus desceu tanto naquela loja, que eu não parava de chorar, aquilo me contagiou, e eu dizia, eu tenho que voltar. Isto é a glória de Deus, irmãos. Isso é a presença de Deus. É isso que Deus está te dando nesse culto da vitória. É a presença dele, é a manifestação dele, é a graça dele. Eu não sei se você alcança esse desejo, eu não sei se você alcança a dimensão dessa palavra. A revelação vai te tirar desse deserto e vai te colocar no propósito, vai te colocar no chamado, vai te colocar na boa direção certa. Vire para alguém, olhando nos olhos azuis dele, e diga, Deus quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar. Outro que recebeu uma revelação e a sua vida não foi mais a mesma. Ele não ouviu falar apenas, mas ele teve um encontro real. O próprio Saulo de Tarso, a presença dele é tão forte, a manifestação dele é tão poderosa, que quando ele vem na vida de um ser humano, quando ele manifesta pessoalmente na vida de um ser humano, aquilo que ele fazia ele não faz mais, aquilo que ele errava ele não erra mais, e o desejo dele é para ele, e aí você encontra o apóstolo Paulo dizendo, olha, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. A revelação te dá isso. Oh glória, eu já falei para alguns, eu não consigo me ver desviado, eu não consigo me ver lá no ralabucho novamente, eu não consigo me ver na maconha, na cocaína, não tem como. Eu não consigo me ver no inferno novamente. A minha oração é, Senhor, se tu vai me ver desviado, me mata antes, me leva antes. Senhor, me mata, porque meu prazer é ti, é a tua presença, é a tua graça. Oh glória, Deus está falando para alguém aqui. Você chegou aqui dizendo, eu não consigo, tá difícil, tá difícil. Deus está com você e Ele quer se manifestar a você. Oh glória, a sua fé, a sua motivação é baseada em quê? Resultados econômicos.
quando tudo vai bem, quando a empresa está bombando, quando a casa está toda em ordem. É isso a tua motivação? Não, a maré está boa, está tudo tranquilo, não estou com dívida, não estou com problema. E quem te falou que passar por algum problema desse significa ausência da presença de Deus e da mão de Deus? Deus pode estar mais perto de você do que nunca. Primeiro que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Você pode estar sozinho na prisão, você pode estar sozinho lá lutando para sobreviver na prisão, lá acusado, e Deus disse assim: olha, é um diazinho só, eu vou enfiar um sonho na cabeça do faraó, e tu vai virar governador dessa parada toda aí, e vai ser o maior homem dessa terra. Ô irmão, tua fé tem que estar acima, glória, tua fidelidade por ele tem que estar acima, mas para isso, tu tem que ter uma revelação dele, de quem ele é, do que ele representa para você. Além de palavras, além das letras, os maiores filósofos do mundo conhecem filosofia, conhecem a etimologia, conhecem a raiz, a fonte de toda a palavra e toda a sabedoria. Mas o eterno, irmãos, o eterno é maravilhoso. Ele está acima de tudo e de todos. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero me manifestar a você. Quando a revelação vem, irmãos, contrário, tem um lencinho por aí, arruma um negocinho desse. Quando a revelação vem sobre você, ela vem baseada. Obrigado, minha sogra, viu? Como é que tua mãe é? Quando a revelação vem, irmãos, independente dos teus recursos, eu tenho na história, eu sempre gosto de citar o pastor que já dorme no Senhor há muitos anos, Manuel de Melo, foi o fundador do Brasil para Cristo. Passei uma tarde, estava conversando com um dos meus gabinetes, com o pastor discipulado, e a gente falava sobre reino, obra, homens de Deus, profeta, gente que levanta. Eu comecei a estudar esses homens mais antigos, e eu descobri que Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo, ganhou 1,5 milhão de alma para Jesus. Ele era baixinho, mas era um cara que orava, um cara que teve uma revelação. Ele era empresário em São Paulo, e ele estava em um dos seus carros, e o carro faltou freio. A história dele conta que o carro faltou freio, ele empresarião, e ele, no meio daquele acidente que ia arrebentar morro abaixo, ele começou a falar com Deus, dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade, me livra. E Deus disse para ele: Manuel, eu estou te chamando para a minha obra, eu estou te chamando para fazer as minhas coisas, eu estou te chamando para você pegar no meu arado. E ele recebeu aquela revelação, foi livrado daquele acidente e começou a ganhar almas. E a sua missão era o Brasil para Cristo. E eu lembro, está no YouTube isso, ele sozinho, irmãos, sem cantor, sem artista, sem televisão, sem internet, que nem existia na época, nem de escada tinha internet, dentro do estádio do Morumbi, lotado de almas, e ele pregando o evangelho da cura, e aonde ele estendia as mãos dizia: Jesus cura, ele curava. Jesus liberta, ele libertava. A revelação vem com capacitação, a revelação vem com recurso, a revelação vem com uma explosão, a revelação vai com sobrenatural. Aí não vem me dizer: eu sou mulher, eu sou de idade, não, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém me vê. Quem precisa te ver é Deus. Se o Senhor se manifestar, se o Senhor bradar, fica tranquilo que a visão vai se cumprir. Vai se cumprir. A igreja está buscando, eu vejo a plenitude, 2 vezes por ano, 7 dias, agora são 10 dias. Hoje foi o segundo dia de oração aqui, às 5 horas da manhã. O que é isso? Lá do ocidental do deserto. O que é isso? Revelação. O que é isso? Manifestação. Queridos, o caminho ainda é a oração e a busca a Ele. Mas quando Ele se manifestar, tudo que era muito difícil, tudo
tudo que era luta e decepção. Como eu olho aqui para o próprio Pedro, lembra? Pedro expulsou o demônio do menino, e o demônio não saiu do menino, e ele levou para Jesus, disse: olha, o pai levou o menino para Jesus, disse: olha, levei para os teus discípulos, não puderam expulsar, mas no dia de Pentecoste, a revelação desceu, eles viram língua de fogo, e a Bíblia diz que depois da revelação, até a sombra dele curava. A dificuldade é até a revelação dele. Quem está disposto a buscar o Senhor para que Ele se manifeste de uma forma poderosa? Essa busca é pessoal. Essa busca é você e Deus. Não há outro caminho, não tem outra forma, não tem outro meio a não ser buscar o Senhor. Pastor, me falta palavras, porque você ainda não venceu essa fase. Estava falando com um pastor no Paraná, e ele disse: esse pastor é considerado no meio dos colegas que eu tenho por aí, que fala que é um dos caras que mais ora. É difícil orar com ele, porque ele diz que ele ora muito. Um amigo foi lá orar com ele, um jovem pregador foi orar. Ele disse: rapaz, o cara dobrou o joelho às 8 da noite. Rapaz, e eu já tinha orado, eu já tinha clamado, eu orei em línguas, já faltou línguas para orar, orei em português, orei tudo quanto é coisa, já me faltou palavra, e eu estava orando. Quando eu cheguei lá perto dele, já era 4 horas mais ou menos, começamos 8, já parou meia-noite, e ele de joelho, e ele estava lá clamando, eu não ouvia muita voz dele, ele só gemia, e chorava copiosamente, e dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E falava em línguas, e chorava, e falava em línguas. Ele disse que a expressão do rosto dele era como alguém que estava diante de alguém muito glorioso, de um ser. E aí esse pastor orou até às 8 horas da manhã. Ele estava de joelho lá, o outro levantou, o outro foi no banheiro, rodou para lá, deitou, descansou. E o pastor estava orando, e depois o pastor, ele foi lá perguntar ao pastor: ô meu pastor, me explica como é que o senhor aguenta tanto orar? Ele disse: meu filho, eu oro, eu vou orando, mas chega uma hora que a gente entra, fura uma bolha, a gente entra em outra dimensão, que já não é mais Davi orando, já não sou mais eu orando, é Ele dentro de mim, é Ele falando com Ele, é Ele com gemidos inexprimíveis, e eu só vou adorando, eu só vou glorificando, é Ele se manifestando. E Xanda Camamaia, ai como condorosobia, alamara como saio, é recamacheia, é Ele, e é Ele que está aqui, é Ele que está mexendo aí dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: é Ele dentro de você, é Ele. E ele disse assim: o seu peito começa a ficar quente, e você dá umas reações esquisitas no corpo. De um lado a tua carne, a tua matemática, a tua razão diz: cuidado, é infarto, você nunca sentiu isso, é isso. Mas do outro lado diz: pode infartar, que eu vou entrar na cidade santa. Pode morrer, que eu vou entrar na cidade santa. É Ele para Ele, é Ele para Ele, é Ele para Ele. Aleluia. Esse é o poder que bota o capeta para correr. Esse é o poder que bota a carne para correr. Esse é o poder que abre porta onde não tem porta. Aleluia. Eu quero, não sei se você pode dizer, eu quero para minha vida. Eu nasci para isto, eu preciso dele. Eu não posso morrer sem uma experiência poderosa, transformadora, incrível. Não pode. Receba isso nesta noite. Receba isso nesta noite. Outro texto, Atos 11, diz que Cornélio era um homem temente a Deus e piedoso. Deus se manifesta para qualquer um? Não. Temente, temor, piedade,
Ou seja, senso de justiça e de equidade, senso de amor, de entrega, senso de bondade, que é o princípio dos céus. Bondade, Deus ama bondade. E ele começa a fazer esmolas, e ele começa a fazer ofertas e orações. E o Senhor não resistiu. O Senhor mandou um anjo. E na visão, Cornélio viu o anjo, e o anjo disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado à memória de Deus. Esse teu jeito de buscar, esse teu jeito de clamar, está incomodando os céus. Esse negócio de 5 da manhã, esse jejum, essa sala do sobrenatural, está mexendo lá em cima. E eu tenho que fazer lá, a ordem lá em cima que precisa te levar para uma dimensão maior, te levar para uma estrutura maior. Precisa marcar a tua história, marcar a tua casa. E ele veio e disse: mande chamar a Pedro. Agora que moral, irmão. Já pensou Deus dizendo: mande chamar a Soraya, mande chamar a Amadeu, vai na casa do meu servo Valber, vá no meu filho fulano de tal, vá no meu servo Machão, vá no meu servo André. E aí o que aconteceu? Deus se manifesta lá para o outro também, que estava ao meio-dia orando esquisitamente. Estava onde orando esquisitamente? Em cima do telhado, em cima da casa. Na hora do almoço ele estava onde? Em cima da casa orando. Pedro estava lá orando, e hora de lá, e hora de cá. E Deus dá uma visão que desce dos céus um lençol cheio de animais que os judeus não comiam, que a lei não permitia comer. E aí o anjo disse para Pedro, confrontando as ideias, as razões, as tradições, confrontando as axiologices dele, e disse: mata e come. Quem sou eu? Nunca comi coisa imunda, eu ando assim, ando assado. Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. A minha obra é maior que você, é maior que teu pensamento, é maior que teu entendimento. Vá na casa de Cornélio. Está vindo 2 homens aí, eles vão te chamar. Um homem, Cornélio, está orando, tu vai lá pregar o evangelho para ele. É gentil, mas eu vou me manifestar para ele, porque o evangelho da graça não é para uns ou alguns, é para todos, é para todos, é para todos, é para todos, é para todos. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro está falando, o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, e o povo começa a falar em línguas estranhas, e foram batizados do Espírito Santo. Sabe por quê? Por causa de uma revelação. Eu quero, mas para eu receber, eu vou precisar buscar. E todas as vezes que você se sentir pequeno, pecador, toda vez que a sua mente ou o diabo, que são 2 vozes, a do diabo e a voz da sua mente, a voz da sua consciência, a voz da sua carne, ditando as regras, ditando aquilo que você recebeu dos seus pais, ou recebeu da vida, tudo aquilo que você recebeu de informações, dizendo não é assim, não é desse jeito. Você é um pecador. Você acha que o Espírito Santo vai se manifestar? Olha o teu cérebro, olha quantos males tu pensa durante o dia, olha quantas pornografia mental interior da sua mente, olha quantas maldades, olha quantas coisas ruins você pensa na sua mente. Aí você fica e diga para a sua mente, para a sua consciência, para o diabo, faça como Martinho Lutero falou para o diabo, quando o diabo trouxe, numerou ele os pecados. Ó, Martinho Lutero, você pecou. Olha aqui, você fez. Martinho Lutero olhou para a lista e disse: ainda falta um negócio aí nessa lista que eu passei, que eu cometi e que você não anotou aí. O diabo, qual é o pecado que tem aí? Ele disse: escreve embaixo dessa lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me faz digno de aproximar dele. Ponto final. A carne vem acusar. A carne diz que não é assim. A carne diz que não é desta forma. Mas é desta forma. É desse jeito. Eu estava lá em Portugal, e o pastor Valber mostrou um vídeo, que aquele vídeo ficou depois da minha cabeça remoendo, de um cego que foi, se eu lembro, cego que estava sendo batizado nas águas. E o pastor estava batizando um cego, um homem cego. Não sei se você viu esse vídeo. E quando batizou o cego começou a enxergar na hora. Vire para o teu vizinho a presença dele, a glória dele. Eu vi um outro videozinho de um garoto, que não sei se você viu esse vídeo, um garoto que tinha problema do sistema nervoso central. E o garoto
sacudia. E eu estava observando aquela ministração. Aquela ministração é fora da liturgia, é fora do normal, porque o culto estava parado, o culto não tinha uma regra, o culto não tinha um sistema. E de repente ele para, e o pai do garoto traz o garoto sacode, o garoto sacode. O homem de Deus pega a mãozinha do garoto, e quando segura a mão do garoto, a glória, a revelação, a presença começa a ser transferida para o menino, e o menino começa a se acalmar. Irmãos, não dá para fazer estratégia com criança, não dá para fazer teatro com criança. Aquilo é Deus, é manifestação de Deus, é a glória de Deus, é o que está aqui neste culto, nesta noite, é aquilo que vai entrar na tua casa, é aquilo que vai te dar vitória, é aquilo que vai levar você para casa. E este culto ainda vai ficar manifestado no seu coração em casa, e à noite você ainda vai ter revelações, sonhos, visões, porque o Espírito Santo vai se manifestar em você. Essa glória está disponível para cada um de nós. E você quer isto. Por isso precisamos buscar. Por isso precisamos abrir o nosso coração. E eu, nesta noite, quero orar com você, quero clamar com você, e pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo, que se manifeste de uma maneira preciosa, maravilhosa. E o último personagem, Reinhard Bonk. Reinhard Bonk foi para a África. E lá na África ele começou a aprender o dialeto local para poder pregar o Evangelho. E ele pregava para um gato pingado de pessoas. Ele pregava para uma dúzia de pessoas. Ele disse: está faltando algo nessa. Isso não dá, eu vou passar quantos anos para ficar aqui na África pregando para essa multidão, para essas pessoas. Eu vou ter que traduzir a Bíblia no dialeto do povo. Eu vou ter que traduzir que nem muitos, quem estuda a história da igreja, quem estuda na verdade a história moderna da igreja, as missões, você percebe que os missionários passam anos e anos traduzindo o idioma para uma aldeia indígena, ok? São ministérios que Deus usa, sim, que Deus levanta e capacita para tal. Mas quando ele chegou lá, ele disse: Senhor, está faltando algo. Ele pegou o avião e voltou com a família para a Alemanha. Chegando na Alemanha, ele foi clamar a Deus, e Deus disse para ele: Reinhard Bonk, é possível você fazer a minha vontade lá, mas eu vou precisar me manifestar a você, eu vou precisar lhe dar uma experiência sobrenatural daquilo que eu posso fazer. E ele começou a clamar a Deus, e o Espírito Santo mostrou para ele que ele pode, através do Espírito Santo, fazer coisas tremendas e grandes. E o Espírito Santo disse: eu não preciso que você fale a língua, não. Arrume um intérprete para traduzir aquilo que você vai falar na sua língua, no inglês ou no alemão, e eu vou mostrar para você que não é a tua estratégia, não é os teus métodos, é a minha glória, é a minha presença. E Reinhard Bonk voltou para a África, e uma das últimas cruzadas que ele fez na África, havia 7 milhões de pessoas juntas em um grande campo, e 1,5 milhão de almas se renderam a Deus, glorificando a Jesus, porque cegos viam, paralíticos andavam. Sabe por quê? Porque não era Reinhard Bonk, era a glória na vida dele, era a presença na vida dele. E a presença de Deus vai manifestar na sua vida. A presença de Deus está sobre o Ministério Plenitude, a presença de Deus está sobre o nosso pastor, a presença de Deus está conosco, e é Deus que vai fazer plenitude, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer Portugal, é Deus que vai fazer Teresópolis, é Deus que vai fazer São Gonçalo, é Deus que vai fazer Caramujo, é Deus que vai fazer região oceânica, é Deus que vai fazer Didioca. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Com a revelação vem o recurso, com a revelação vem o recurso e a capacitação para cumprir o propósito. Quem pode ficar em pé e adorar?
Quem pode adorar Deus em línguas estranhas? Quem pode adorar a Deus em outro idioma? Quem pode falar com Ele? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Clama a Ele agora. Levante as suas mãos para os céus, ou coloca no seu coração e clame a Ele. Clame a Ele. Clame a Ele. Fala com Ele agora que você quer. Fala com Ele que você quer. Eu quero, pastor Valber. Eu quero, ainda que custe a minha vida. Eu quero Ele. Eu quero a glória dEle. Eu quero a manifestação dEle. Então, Senhor, vem fazer. Vem tocar no teu povo. Vem tocar no teu povo agora. Poderia estar em qualquer outro lugar. Se você Se você deseja ardentemente uma manifestação dele na sua vida, sai do seu lugar e vem na beira desse altar agora. Só se você deseja com ardor algo que transforma para sempre sua vida, seu ministério, sua empresa. Sua empresa pode ser, a glória do Senhor pode se manifestar na tua empresa, e Deus te levantar, te prosperar por causa do reino, por causa da obra, e você virá um sustentáculo, você virá uma base financeira para as missões, para avançar. Deus pode, é a glória dele em diversos departamentos, não só como profissional, não só como empresário, não só como profeta que chama, que prega e que ora e que expulsa demônio, mas Deus pode levantar você nessa sociedade como alguém forte, como alguém incrível, como alguém que tem poder entre os homens, como alguém que tem credibilidade entre os homens. Amai, chola. Uria kama mama cheia. Uria o mehevavo shekomai. Turimi kamanda komondo progondo sei. Urio komodo prio bakamandarama cheia. O Espírito Santo está lembrando agora. O Espírito Santo está falando agora. Eu te tirei da onde te tirei. Eu te chamei da onde te chamei, por causa da minha obra. Tu não tem ideia do tamanho daquilo que tenho contigo. Tu não tem ideia do meu futuro para ti. Tu pode estar escondido no deserto, mas eu te chamei. Tu pode estar fazendo coisas erradas no caminho de Damasco. Tu pode estar sem conhecer o meu nome, como a sua família e sua casa, como Cornélio. Mas eu me manifestarei. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei na sua vida, nos teus negócios, no seu chamado. E camabaú como boruba manachai. Clama a Ele agora. Clame a Ele agora. Eu vou pedir carinhosamente para a equipe. Ora agora por este povo. As pastoras, o pessoal da sala do sobrenatural, os profetas aqui da casa. Comece a clamar sobre eles, porque aqui o Espírito Santo está me mostrando, pastor Valber, que tem gente aqui que tem chamada, sim, para pregar e ministrar, mas tem outros aqui que tem chamada para crescer no campo da finança, no campo da influência entre os homens. Aqui tem gente que Deus chamou para o apoio. Será Timóteo, será Barnabé, Arama comandara camanda chaio e ebandaragama séria. Clama, clama a plenitude. A presença, não me vejo sem a tua presença. Clama, Atraídos clama. pela tua Biribicoma darabás. não me cansarei na tua Clama, 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 clama a Ele. Ele está se manifestando aqui no nosso meio. Ele está dizendo: eu estou te esperando há tanto tempo. Há tanto tempo que eu estou esperando você com esta oração de entrega. Há tanto tempo que eu estou esperando você com as palavras certas da tua boca. Aquela oração que me coloca maior que a tua casa, maior que teus filhos, maior que a tua própria vida, maior que o ouro,
ouro, maior que a prata. Eu estou te esperando para me manifestar a ti, a ti, a ti, a ti. Clama! Ai, Joma, subi na camandarama cheia. Toreme comanda sai Joma andaraio. Que me deplore a camandara saio. Durimi racheia. Ore camandara cheia. É Ele em você, é o Espírito Santo dentro de você, é o Espírito Santo, é uma dimensão. Eu quero essa dimensão, eu quero alcançar essa dimensão da oração, que já não é mais você, é o Espírito em você, é os gemidos inexprimíveis do Senhor em você. Deixa Deus te usar, igreja, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Uriama cama cama chama cama homema. Remanda como se candaramacheia. Uriama naraceia. Urioma na coma ceia. Que o Senhor te visite, que o Senhor te toque, toque nas suas coisas, toque na sua casa, toque em tudo que você tem, em tudo que você é. Eu quero. Remandaraga séria daramaia. Shemandarago shemandarras. Shedele mandara ceia daramahasu. Turio bekerri avassi jorre mandakanamai. Derrequere basu chemanamai. O tamanho da formação é o tamanho do impacto do que eu vou fazer. Kamandara que de evassai jomasaia. Pai, por que para mim tudo é mais difícil? E ele canto remandar a macheia. Procura na história. Para todos aqueles que foi muito difícil, olha o tamanho daquilo que eu fiz. Eis um elemento surpresa. E nada do que disse deixará de se cumprir. Deixarei de fazer. Vai vivendo, vai enchendo, vai afiando a espada, porque vai brilhar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou manifestar, e da forma que eu vou me manifestar. Andi quer me façaragato e ebadacosori ebarabaraai choma andi coma suri evalamanai. Vou me manifestar. Olha, pode tu contemplar as vozes que clamam e que cantam. Pode tu contemplar. Olha aí os teus olhos agora contemplando. Olha, eu vou te dar apenas um vislumbre do que eu vou fazer. Amamachende kamandarabababa adarabababa kamache papapapapa e ebaraceri amadalabarabahai uxendereva urioha macheia. Oh glória, Espírito Santo faz o que o homem não pode fazer, faz o que o melhor amigo não pode fazer. Faz o Espírito Santo, é de dentro para fora, é atingindo dentro que se manifesta fora. Atinge, Espírito Santo. Narai Joma Tikalamanagara Macheia Uriamadaramahai. Se você pode, se você terminou de falar com Ele, e se você sente paz no seu espírito para interromper a dimensão que você está, comece a agradecer a Ele e diga: aqui ajoelhou um homem e se levantou outro. Aqui nesse altar veio uma mulher e volta para casa hoje outra. Onde remasse jocandaramaia. Senhor, tudo que eu quero, Ana disse isso, tudo que eu quero é para ti. Eu darei a ti o que tu vai me dar, eu vou dar para ti. E ela alcançou e ela entrou numa dimensão sobrenatural e deu à luz algo sobrenatural. Fale com Ele,
que tudo que tu tens, tudo que tu és, tudo que tu queres é para a glória e louvor dele, à disposição dele. Tudo que está alinhado na tua vida, no teu propósito, é para louvor da glória dele. Toque-se, coloque-se de pé. E se você pode aplaudir o Senhor o mais alto que você puder, faça isso. Faça isso. Oh glória. Põe isso no seu coração. Busque-o. 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 Clama-o. E não aceita nada menos que a presença dele. Porque tudo é dele. Eu quero perguntar, aproveitando que todos já estão aqui, quero perguntar se nesta noite tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que estava afastado talvez, e que hoje quer essa presença para a sua vida, quer voltar para essa presença, quer que essa glória manifeste na sua vida. Aonde está a primeira mão que deseja aceitar a Jesus? Levante as suas mãos e eu vou entender que você está aceitando essa presença, e ela vai te acompanhar, e ela vai te guardar, e ela vai te proteger, e ela vai te levantar, e ela vai te usar. Oh glória. E através de você, sua casa, sua família, aonde você pisar, Deus vai pisar através dela. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar esse Jesus? Levante as mãos aí, que eu vou entender que você está aceitando Jesus. Onde está você? Na galeria, aí atrás. Onde está? Quantos já aceitaram esse Jesus e não se arrepende de ter aceitado ele? Levante as mãos para o céu, você que já aceitou esse Jesus e não se arrepende de ter aceitado ele. Levante as suas mãos. Ofereça um aplauso a Jesus o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Oh glória! Oh glória! Dá um abraço aí no teu irmão e diga: leva a presença de Deus para a tua casa. Leva a presença de Deus. Leva a glória de Deus para a tua vida. Porque Deus vai te usar. Volte ao seu lugar. Volte ao seu lugar, debaixo da graça e do favor de Deus. Em nome de Jesus. Volte ao seu lugar. Volte ao seu lugar. Isso. Volta diferente. Cada dia que você vem na casa do Senhor, você volta diferente. Você que está aí na live até agora, adore a Deus aí. Clame a Ele aí. Adore em casa, adore no carro, adore no trabalho, adore lavando roupa, adore fazendo comida. Adore a Ele limpando o quintal, adore a Ele limpando, cuidando das crianças, mas adore a Ele. E tenha consciência de que Ele é real e que Ele é maravilhoso.